a Saori, ela decidiu acordar a Rayane, foi assim que tudo começou, tá? Essa história, eu sei que parece que... Mas vocês já não falaram disso ontem? Tá repetitivo, todo dia tá acontecendo, mas foi assim, para trazer o contexto, né? A Rayane, ela foi ali acordada para fazer o trato, se negou a levantar, e aí foi quando a Carol foi no quarto e puxou a coberta dela. E quando puxa, né, a Rayane sai da cama. Vou falar sai da cama porque aí fica a critério de vocês se ela se jogou, se ela caiu. E eu acho que a gente já pode mostrar o vídeo, que agora o contexto já tá dado. Vamos ver? Fez, ninguém ficou enchendo o saco. Eu tava passando mal, Olha! Você caiu sozinho, Olha, tá puxando o meu vidrinho. Você tá me machucando, sai de perto de mim! Ela vai fingir, sai de perto de mim! vai tampar em sai de perto de mim, demônio! Me deixa dormir, capeta! Vai fazer seu trato aqui na sua casa, não! Tá me agredindo! Tá me agredindo! Ela já fez isso 50 vezes comigo. Que ela tá me agredindo! Sai de perto de mim, capeta! Tá lixosa! Sai de perto de mim, capeta! Boca fedida, que nojo! Tira a mão de mim! Ninguém foi em você, não, Raiva. Aí o momento. Dieguinho, você disse que tinha um detalhe para trazer pra gente. Que detalhe é esse? É na hora da cena com a Saori, que você viu que a Saori falou, ela me empurrou também e tal. Tem uma parte na cena da Saori aí, mas vamos por partes. Vamos comentar primeiro o desentendimento ali com a Carol. Não, achei que o seu detalhe era sobre a queda, né? Por isso que eu falei. Não. Sobre a queda, pra mim, eu não tenho uma menor dúvida que ela se jogou, Bárbara Sarini. E pra mim, ela se jogou. Ela aproveita a deixa ali da Carol, né, que puxa a roupa dela, a roupa de cama, né, a coberta dela, e aí ela se joga. Pra mim não tem nenhuma dúvida em relação a isso. O que me chamou a atenção é como que ela é teatral, né? É como ela tá forçando essa narrativa de uma pessoa que está sendo perseguida. Só que se ela fizesse a função dela, não teria conversa. Né? Não teria essa discussão, não teria esse desentendimento. A Carol teria conseguido acordar ela, a Saori também, ela teria descido feito e não teria tido nenhum tipo de problema, né? O detalhe está no final de semana, quando ela avisa ali, junto com a Maria, que elas não vão fazer a função, que elas não vão fazer o trato de segunda-feira, porque a Saori se escondeu na academia, né? Começa muito nisso aí. A decisão de não fazer é porque elas descobrem que a Saori se escondeu para não ajudar. Não é? Antes da Saori se esconder, a Rayane já tinha dito que não ia, né? Aí só foi mais um capítulo dessa história, que por isso que eu falei aqui, que a gente tá há dias falando da mesma coisa, né? Que já tinha tido isso. Até antes da Saori delegar, a Rayane já tinha dito, se me colocar, não vou fazer e tal. Faz tempo que tá essa troca, né, de acusações, de falar que não vai, jogar a responsabilidade uma para outra. Aí teve no fim de semana a Saori se escondendo na academia, e acho que isso foi o estopim realmente que deixou o negócio sem diálogo, né? Antes ainda tinha aquela conversa do não vou e tal. Agora não tem diálogo nenhum, né? Elas estão partindo para cima mesmo, estão testando os limites da produção também. Mas já que a discussão agora é sobre essa queda, se caiu, se forçou, eu vou trazer um outro ponto de vista aqui, né? Você não tem dúvida de que ela se jogou e eu tenho um pouco de dúvida sim, tá? Eu sei que não é o que a maioria quer ouvir, mas eu tenho dúvida porque, da mesma maneira que eu acho que ela pode ter se jogado, eu acho que quando a Carol puxa a coberta também pode ter rolado um desequilíbrio. Do tipo, vou tentar segurar minha coberta, não consegui, caio. Eu acho que pode ter rolado isso. Então, eu não cravaria que ela se jogou apenas. Eu acho que dava para ter sido um desequilíbrio também, não sei. É que ela já tem um histórico ali, teve, né, a tentativa ali com a história do regador, de pôr a mão. Então, tudo isso acaba pesando contra a Rayane. Mas eu acho que elas estão brincando com o perigo. E quando eu falo elas, são todas. É a Rayane, é a Carol, é a Saori. Sempre com essa aproximação, uso de objetos, essa história de usar coberta. Eu acho que era muito melhor quando elas brigavam só aqui, né? Ficava só na discussão, só falando, só no grito. Toda vez que fica muito próximo o contato físico, é muito perigoso. Acaba sendo um flerte ali com a expulsão. A Galisteu falou isso, usou essa palavra quando expulsou a Martina. E eu acho que elas estão seguindo o mesmo caminho. Então, a Rayane provocou, a Rayane no começo fez tal coisa e tal. Mas o que foi exibido na edição de ontem,
eu achei que foram cenas lamentáveis e acho que esse grupo se igualou ao grupo da Rayane. Você falou que acaba sendo um desequilíbrio ali. Eu acho que desequilíbrio, Bárbara Sarini, tal que a Rayane tá fazendo nessa fazenda com a gente, pô. Desequilíbrio tá esse excesso dela aí. O povo tá falando aqui no chat, mas o Dieguinho tá com ranço da Ray. E quem não está? Eu me pergunto. Quem não está com ranço da Rayane? Porque eu acho que a Rayane já se passou, gente. A Rayane já passou do ponto ali. Ela faz corpo mole, sabe? Essa coisa do trato, eu estaria como a Saori lá dentro. Eu estaria irritado igual. Porque qual que é a dificuldade dela de fazer a função, sabe? É só ir lá e fazer. Pode ficar brava, pode reclamar, pode achar ruim, porque faz parte também, né? Um adversário, se eu te colocar para fazer uma função que é uma das mais difíceis lá, tudo bem, mas vai lá e faz, sabe? Não fica dando motivo, desculpinha. A Ray também ela tá cavando isso. Agora, o que me surpreende é ter gente defendendo. Eu não consigo defender o que a Ray tá fazendo, Bárbara Sarini. Pra mim, a Ray tem que ser expulsa, tá? A Ray tem que ser expulsa da fazenda, Bárbara Sarini. Tem que ser expulsa. E daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês o porquê que ela tem que ser expulsa. Eu quero agora saber a opinião do Dantinhas, porque hoje esse programa tá cheio de debate e a gente vai trazer mais um aqui para opinar, né? E eu quero saber, Dantinhas, primeiramente, bom dia, muito obrigada pela participação. Você acha que Rayane se jogou ou não? Bom dia a todo mundo. E aí, pessoal? Dieguinho, Bárbara. Dieguinho tá com ranço, sim, galera. Ele tá com ranço. Bom, assim, a minha opinião em relação a tudo isso é que eu acho que tá um fiozinho para perder a mão. Elas estão quase perdendo a mão. Criticava-se tanto o que o grupão da Rayane, né, fazia, eu acho que elas estão se igualando, assim, e se bobear, estão quase ultrapassando, perdendo a mão um pouco mais. A Rayane não é santa, isso a gente sabe desde o início, que a gente está assistindo. A Rayane está longe de ser santa, longe. Mas eu acho que elas estão pesando a mão, assim, e estão se igualando, e daqui a pouco tá no limite de ultrapassar. Sobre a queda da Rayane, eu tô com a Bárbara. Eu não posso cravar. Eu não sei. A impressão que eu tenho é que ela tinha se enrolado ali no edredom, e quando a Carol puxa, não sei se o cotovelo sai ali da cama quando ela está se apoiando e cai, ou se ela se jogou. Eu não consigo cravar. Eu vejo que muita gente está cravando, né, porque tem essa coisa, né, que a Rayane é o bem e o grupo da Saori a Rayane é o mal e o grupo da Saori é o bem. Então o mal vai ser sempre aqui e o bem vai ser sempre o grupo da Saori. E o que a gente está vendo é que todo mundo ali é igual, né? Não pensando, né? Ali é pavor de todo mundo, tanto Saori, Carol, quanto Rayane e tudo mais. Então, eu acho que a gente tem que ter um pouco de discernimento e parar e tentar analisar o jogo e não ficar dentro do bem e do mal. Porque não tem bem e mal, ele é todo mundo igual, viu? O que a gente sabe... Então, mas aí... Não, aí só para trazer mais um ponto aqui, que aí vai contribuir para a discussão, porque o que a gente sabe é que realmente não tem santa nessa temporada, tanto é que a Rayane também teve atitudes aí nessa treta que deram o que falar, né, com os travesseiros ali, com a Saori, a gente vai assistir esse momento. Você é expulsa, mas eu arrebento a cara de vocês. Arrebenta, vem, deixa eu ver se você é mulher, vem. Você é frouxa. Deixa ela. Você não é mulher. Você não é mulher pra fazer isso, não. Me deixa em paz. Já, 10ª vez que você empurra uma pessoa. Sai, desgraçado. Sai, desgraçado. Sai. Nem descer essa boca quer. Nem descer essa boca quer. Vocês viram? Fala daqui. Pra todo mundo ver quem é ela. É isso aqui, é isso aqui. Que bicho tá te esperando lá, minha filha. Sabe quem é ela? É ela que faz isso. Aí, então, a Rayane também, né, acabou rebatendo, revidando e jogou o edredom e peitou a Carol e peitou a Saori. Então, acaba que ficou meio empatado ali no tete-a-tete, né? Todo mundo fazendo algo que não deixa de ser um flerte com a expulsão, né? Correu-se o risco ali, a gente até imaginou
que poderia ter rolado alguma coisa, porque essa cena não foi exibida no Record Plus e só ficou o dia inteiro os comentários, né? Ai, a Rayane se jogou, a outra não, ela me peitou, ela jogou o travesseiro e tal. Então rolou toda essa discussão. Hoje as pessoas questionam muito se a produção está protegendo algum lado, ou a Rayane principalmente, por não ter levado uma punição individual, por não ter sido expulsa por esses lances. Dantinhas falou, agora eu quero ouvir a opinião do Dieguinho. É justamente sobre essa cena aí que a gente acabou de assistir, que eu tinha um ponto e tenho um ponto para dizer, né? A partir do momento que a Record não exibe pra gente no 24 horas o que está acontecendo e edita esse material para colocar na TV, a própria Record pode eliminar imagens que comprometam ou beneficiem um ou outro participante. Isso é uma questão óbvia e lógica, né? E aí, no momento em que a Rai, ela levanta e começa... Primeiro que ela taca 2 travesseiros nessa Saori. Já começa por aí. Ah, mas o travesseiro é fofinho, mas e se fosse outro objeto, né? Então ela taca 2 travesseiros ali na Saori. Aí, segundo, ela levanta e aí ela começa a peitar a Saori. E aí, reparem, na cena que a gente exibiu agora, ela está peitando a Saori perto da cama, mas a cena seguinte já é as duas no meio do quarto ali, né? Ou seja, distante da cama da Rai, né? Então, o que aconteceu nesse período da cama da Rai até elas chegarem naquele meio do quarto, que é quando o Dudu já entra também botando o dedo assim, falando alguma coisa. Isso a gente não viu. Então, não ter as imagens completas também muda a nossa percepção. Eu acho que a Saori não teria ido na despensa, lá no closet, reclamar da Rayane se ela não tivesse visto algo ou passado por alguma situação ali que ela achou excessiva, né? E essa coisa da Rai ficar se jogando ali e tal, enfim... eu acho um absurdo. Pra mim, a Rai tinha que ser expulsa da Fazenda depois da cena que a gente acabou de assistir. Hashtag Rai expulsa. Não, pelo amor de Deus, gente, peitada é uma coisa que a gente sabe que pro cara é liberado. É o que aconteceu. Peitada acontece desde sempre e nunca acontece nada, né? Me desculpa. O travesseiro, jogou o travesseiro. Eu, ao meu ver, no momento, não pensando, Rayane não é santa, mas no momento, assistindo, é nítido qual lado que tá prendendo a mão. E é o lado da Saori e da Carol. Eu assistindo ontem, eu fiquei pensando assim, será que não passa pela cabeça delas de que tá todo mundo contra uma pessoa? E por mais que a Rayane não seja santa e tenha plantado e agora tá colhendo e tal, mas acaba que o discurso delas se enfraquece, porque elas se apresentavam para o público como pessoas diferentes do grupo da Rayane. E aí quando elas fazem tudo isso, para mim, elas se igualam. Mas eu acho que isso não muda muito a opinião do público, porque a galera já escolheu um lado, já tem torcida, então... né? E até o lado que está próximo do Dudu, se o Dudu hoje tivesse brigado com o Saori, com as meninas, provavelmente as pessoas estariam agora defendendo a Rayane, né? Até o Dudu participou de alguma maneira nisso aqui, porque ele também foi no quarto, ele falou para a Rayane levantar, chamou a Rayane de dondoca, aí a Carol disse que o Búfalo estava passando fome, a Saori ficou cantando música do Belo, então teve mais provocações que a edição mostrou também, né? A Rayane chegou a levantar, mas depois voltou a deitar, os peões levaram uma punição. E agora a gente tem essa discussão aqui. O pessoal está participando? Está mandando superchat? Se não mandou ainda, prepara agora, porque você tem o seu momento aqui, né? A sua oportunidade de debater com o Dieguinho e com o Dantinhas. Eles estão aqui, né? Cada um de um lado, trazendo pontos de vista diferentes. E a gente quer a sua opinião também. O que foi, Dieguinho? Você está apelando? Não. Eu tô sendo totalmente imparcial aqui. Eu tô só avisando pro público que eu tô sendo imparcial. No meu comentário aqui, tá? Imparcial. Vocês dois estão de um lado e eu estou do lado da verdade. Não é questão de lado, do lado da desculpa, não é questão de lado. A gente sabe que tem essa coisa do que os favoritos é o lado da Saori, então tem muita gente que vai ficar do lado só porque eles são os favoritos. Já estive muito do lado, defendendo o lado de Saori, né, de Carol, de Dudu. Tem que ter discernimento. Elas estão pesando a mão, gente, ponto. É isso. Não é que eu esteja do lado da Rayane, que eu já critiquei praticamente o programa inteiro, o grupo da Rayane. Só acho que é isso. Saiu o grupo da Rayane, o grupinho virou grupão,
E eles estão fazendo exatamente esse criticado e estão perdendo a mão. Isso é nítido, é o que a gente está sentindo. Não é questão de lado ou não, é questão de discernimento. Vamos falar agora de Tamires? Talvez eu acho que com Tamires nós chegamos mais próximos aí de um acordo, não sei. Também quero saber a opinião de vocês aí, porque a Tamires, ela andou conversando ela brigou bastante, né? Vamos só trazer aqui que ela brigou ontem, teve uma situação ali com a Maria e tal. E aí depois eu achei interessante porque ela foi aconselhar o Dudu a pedir para conversar ali com a Saori para que ela diminua os ataques contra a Rayane, né? Ela falou assim pro Dudu que não tá legal o que a Saori tá fazendo, que tá dando um protagonismo para a Rayane. Abre aspas aqui. Ela, a Rayane, é a que cospe, que humilha, que joga água no outro, que faz tudo que é horrível. Tudo bem que a Saori não gosta de ouvir, mas conversa com ela, Dudu, porque ela te escuta. É melhor ela ficar esquecida como uma mulher que não quis fazer o trato e segue o jogo. Achei interessante esse conselho da Tamires, logo após ela, né, perseguir ali a Rayane depois da dinâmica, ir pra cima de Maria, fazer o que ela falou que a Saori tá fazendo. Vocês acham que a Tamires, ela quer o protagonismo só para ela e tá enciumada da Saori, tá aparecendo muito como fazendeira e tal? Por que vocês acham que a Tamires veio trazer esse conselho agora? Venha primeiro, Dieguinho, diga. Eu acho que a Tamires, ela é a maior hipócrita dessa temporada. Essa é a verdade. Tudo que ela critica e condena, ou tudo que ela incentiva, ela faz o contrário, né? Todos os participantes têm o seu grau de hipocrisia em algum ponto ali do jogo, mas a Tamires eu acho que é a que supera, né? Por exemplo, ela falando que acha ridículo, nunca vou esquecer essa conversa que eu acompanhei bem assim, atento, ela falando que ela acha ridículo quem fica mudando de grupo, sendo que ela e o Dudu tinha acabado de se aliar ao Chay ali, naquela altura do jogo. Então, ela tem esses movimentos bruscos ali. Eu acho que o que está acontecendo com a Tamires é um desespero por enredo, né? Ontem a discussão dela com a Maria, em que a Maria não estava falando nem sobre ela, enfim, para mim deixou claro isso. Ela está fazendo uma vergonha, ela está papelão, sabe? Forçando treta. Parecia que tinha acontecido algo muito grave para ela ter discutido tão feio com a Maria, mas não aconteceu nada grave para ela falar daquele jeito, com aquela agressividade toda. Da mesma forma, perseguir a Rai ontem também na casa, aquilo foi muito ridículo. Eu acho que a Tamires, o que define o jogo dela nesse momento é desespero, né? Ela estava ontem, a Maria estava conversando com a Rai na casinha da árvore e ela estava comendo uma goiaba, alguma coisa assim, na beirada lá da varanda, lá da área externa, perto da piscina, para tentar ouvir alguma coisa, para talvez iniciar uma nova discussão. Eu acho que tá muito feio o que ela tá fazendo, e o Dudu, eu acho que já percebeu também, e não tá dando muita bola mais para o que vem de conselho dela. Embora algumas coisas que ela fale façam sentido, só que não faz sentido quando a gente olha o todo, né? Você tá de acordo, Dantinhas? O papelão que a Tamires está fazendo tá muito ridículo. Eu queria perguntar para a Gabi Spanik se ela está curtindo, né? Porque a Tamires era a não violenta da casa. E me desculpa, assim, desde o início, a Tamires é a mais violenta ali das mulheres, praticamente. Desde o início, assim. Então, eu não aguento quando ela fala, porque eu não sou violenta. Eu não faço nada disso. Ela é extremamente violenta. E ela tá meio desesperada atrás de enredo, foi o que o Dieguinho falou. Ali naquela questão com a Maria, ninguém entendeu nada, sabe? Ela tá desesperada por um enredo, né? Apesar de às vezes, ela ter uma ótima leitura de jogo, eu acho que ela tá meio desesperada, querendo um protagonismo de qualquer jeito. O que foi ela surtando com a Rayane? Sozinha lá fora, do nada. Do nada ela virou a Luísa Mel, né? A defensora dos animais. Eu fiquei, pelo amor de Deus, né? Menos. Um pouco desproporcional, né? Porque ela falava, a Rayane estava quieta ali. Se a Rayane rebatesse, ainda seguia uma briga mais de igual para igual. Mas quando ela insistiu e a Rayane ficou quieta, é só ela que ficou naquele papelão ali um pouco exagerado, né? E aí, gente, a gente comentou de Tamires e ela desabafou com o Dudu, né, sobre essa questão também dela se sentir invisível para os aliados. Ela falou que ela não foi escolhida com a bolinha ali no dia da prova de fogo, porque rola um sorteio, né?
E aí quem vai primeiro, aí fala quem vai depois e na sequência. E aí a Tamires ficou por último. Acabou que eu acho que isso serviu como incentivo, porque ela foi e venceu a prova de fogo. Mas ela teve um desabafo com ele ali, dizendo que se sente só, falou que, poxa, é uma amizade que não é recíproca, porque eu sempre falei que gostava de você, que tinha você como um irmão e não ouvia isso de lado, né, do seu lado. E aí depois ela questionou o Dudu sobre aquele polêmico Resta 1, né, e o Dudu saiu assim por fora, né, conseguiu se sair pela tangente. Ele explicou para ela que, na verdade, não foi ele que apresentou o nome dela na história do Resta 1, que foi outras pessoas que trouxeram, citou o Matheus, citou o Nizam e tal. O Dantinha já tá rindo. Mentiu. Mentiu. Pô. Ele é muito mentiroso, gente. É porque a galera, os cabresteiros, fingem que não vem, né? Ele já conhece como trabalha cabresteiro. Mas ele é traíra, ele é mentiroso, ele é falso, ele é tudo isso, gente. Me desculpa, mas essa é a realidade. Diga, Dieguinho. Agora é a hora do Dieguinho mostrar que não tá passando pano. Se fosse a Rayane, estaria tudo bem. Você estaria tranquilo, né? Ela é ótima, né? Ah. Nossa, eu adoro a Rayane, Dieguinho. Olha, tem um fã-clube da Rayane. Desde o início, eu torço por Rayane, Dieguinho. Olha... Eu acho que com essa eu acho que ele mentiu, mas foi estratégia. Ele não vai assumir ali que ele... eu realmente menti, não, eu realmente indiquei, dei o seu nome lá. Não, mas Dantinhas, a gente conheceu ele por isso, ele entrou na Fazenda por causa da história do micro-ondas. Teve até uma história nova agora, inclusive, né? Essa noite ele tá se cagando inteiro lá na Fazenda, viu, gente? Ele tá com diarreia lá, eu acho que ele é intolerante. Não, mas... agora aqui fazendo meio de campo, concordo com o Dieguinho de que acaba sendo estratégico você não sair assumindo tudo também, pô. Você vai entregar seu jogo de bandeja, né? A Tamires fala, você combinou o restaurante. Eu combinei, tá? Ele vai botar um alvo na testa dele. Acho que também entra a parte do jogo aí de falar, não, outra pessoa falou, e aí eu concordei, não sei o quê, porque você não puxaria fulano. Então, acho que ele... É igual a Márcia Fuba. Lembra da Márcia Fu? Ela fazia isso. Ela não assumia as coisas que ela fazia. Você não me compare Dudu Camargo com Márcia Fu. O rançômetro, você tá com ranço demais do Dudu, tá? Pelo amor de Deus, não. Tá. Não, eu tô comparando a atitude. Estou comparando a atitude de mentir. Atitude de mentir. A Márcia Fu mentia também. Eu acho que... Não! Não, você comparar Dudu Camargo com Márcia Fu é não. O pessoal no nosso chat aqui tá falando pra esconder os micro-ondas, a Cláudia Raia pediu, né? E aí tá tendo uma treta aqui no nosso chat, porque tem gente do lado do Dantinhas, tem gente do lado do Dieguinho e tem gente pedindo a minha demissão. Vocês falam pro Chico Barney parar de dar uma de Rayane e vir pra cá, que aí eu vou embora, ele volta pro lugar. Entendeu? Não vem pedir minha cabeça assim, que eu sou fazendeiro, tô fazendo no lugar do Chico Barney. Estão falando, Bárbara, que eu tenho inveja de tudo. Inveja? Porra, é uma pessoa pra invejar, né? É uma pessoa pra invejar do Camargo. É que ele tá com chance de ganhar 2 milhões, né, Dantinhas? Eu queria pegar a Saori. Nossa, mas inveja a carreira, tudo dele, né? 2 milhões e Saori, hein? Eu acho que tem motivo pra ter inveja. Com essa, vamos girar o globo? A gente já volta aqui no canal UOL. Seguimos aqui no canal UOL, no YouTube também, com essa discussão acalorada sobre a Fazenda, né? Já falamos aqui de Dudu, de Rayane, se caiu, se jogou. A gente está com 2 representantes aqui que acompanham tudo da Fazenda, tá muito legal o programa de hoje. E com a sua participação também, que é muito bem-vinda no nosso superchat, no nosso chat. De vez em quando eu estou dando uma olhada aqui, né? E agora eu quero voltar a falar de Dudu Camargo, né? Porque a gente comentou o Resta 1 dele com Tamires, que ela questionou, né? E agora a gente vai falar de um novo Resta 1, que ele já está armando ali para a próxima roça, né? E o desejo dele é que a Duda sobre nesse Resta 1, né? Toda semana eles começam a se planejar e na tarde de ontem ele conversou com a Tamires e disse que vai começar o Resta 1 salvando a Rayane. Olha só essa jogada, hein? Ele quer começar a salvar... Arriscada. Mas olha só, ele falou que salvaria a Rayane para sobrar a Duda e que se a Kate começasse, aí ela precisaria salvar primeiro o grupo total, né? E o plano é o quê? Vetar o Alas para ele não poder fazer a prova do fazendeiro. Após falar que
se for puxado da baia, vai começar o Resta 1 salvando a Rayane, para sobrar a Duda e vetar o Wallace, o Dudu disse, né, que, aqui tá repetido, né, que era para a Kate salvar o grupo total primeiro, caso ela fosse. Aí a Saori perguntou quem que o Dudu quer que sobre na roça, e aí ele confirmou isso, né, que ele quer que a Duda sobre, porque assim ela veta o Wallace. A minha dúvida é, esse desejo para que a Duda sobre é só para que ela vete o Wallace, ou é realmente um rancinho ali com ela, né? Até porque foi a Duda que deixou ele sobrar da outra vez, né? Ele voltou fazendeiro. Será que é um tiro? Aí fala assim, tiro trocado, chumbo trocado não dói, né? Como que vocês avaliam isso? Diga aí, Dantinhas. É muito fácil de avaliar isso, né? Quem não baixa a cabeça para ele quer deixar sobrar. Tanto é que a própria Tamires ficou ontem à noite conversando com a Saori, falou assim, cara, o Dudu é muito falso, ele acabou de me falar que quer que a Duda sobe no Resta 1. Mas se a Kate for, não. A Kate tem que salvar ele. Tem que salvar o grupo total e ele ficar salvo. Mas se ele for puxado, tem que deixar a Duda sobrar, sabe? É muito incoerente, é muito... Eu não sei, assim, às vezes eu acho que o Dudu perde um pouco a noção de que está sendo filmado. De que o público está vendo, ele teve a sorte de cair no gosto do público ali no primeiro mês, né? Quando ele fazia aquela dupla com a Ioná, que era divertido demais. E aí, depois que eles se separam, ele super se apaga no jogo. Então, às vezes, dá a impressão de que ele esquece que está sendo filmado, porque ele mente tanto, ele é tão traíra, que a impressão é essa, de que ele esquece de ver que está sendo filmado. Ô, Dantinhas, acho que isso é uma coisa que ele não deve esquecer, porque o cara que é tão preocupado com a audiência, que fala tanto entretenimento, eu acho que ele na verdade faz realmente sabendo que está sendo mostrado, porque é um jogo e só vence um. É da personalidade dele, então, né? Eu acho que é da personalidade dele. O meu ponto é justamente esse. O Dudu prioriza o público em primeiro lugar. Ele sempre pensa no entretenimento. Então ele não tá nem aí para as pessoas com quem ele tem aliança lá dentro. Eu falei isso na primeira semana e falo isso agora também. Ele olha todo mundo como peças de um grande jogo, de uma grande novela, onde ele atua como uma espécie de participante / roteirista, né? Tanto que na semana passada ele chegou para Saori e para Tamires e falou, você sabe o que eu queria te pedir, né? E aí a Tamires fala, o que é? Aí o Dudu fala, não, eu queria que você fosse com a Rai fazer o trato da vaca. Porque o público quer isso. O público espera isso. Ou seja, o Dudu não tá ali pensando especificamente no jogo, em primeiro lugar. Na minha avaliação, o Dudu nem sabe que ele é favorito e nem sabe que ele tem todo esse público do lado dele aqui fora. Por quê? Porque ele tem medo de ir pra roça, nitidamente, ele evita a roça a todo custo, porque é uma coisa que a Galisteu sempre fala, então ele foge da roça com as estratégias que ele utiliza, mas ele é um cara que quer ver o caos, ele quer ver o circo pegar fogo. Então assim, se amanhã ele falasse, não, a Saori tem que sobrar no Resta 1, não, a Duda tem que sobrar no Resta 1, a Tamires tem que sobrar no Resta 1, ele tá pensando no entretenimento que isso pode causar, né? Eu só acho arriscado, porque parte do público não vai entender esse movimento que o Dudu tá fazendo. Parte do público vai avaliar que ele realmente tá traindo ali as meninas do grupo que ele tá desde o começo, né? Então depende muito da maneira como ele propõe essa ideia lá na casa. Mas eu não vejo problema não, eu quero que se foda também esse elenco inteiro, não tô nem aí. Isso, mas eu acho que a partir do momento que deixaram ele sobrar num Resta 1, acabou que ele tem argumento agora também para colocar essas pessoas, principalmente a Duda ali, que já teve, né, alguns conflitos, e quando ele deixa claro que a estratégia é para vetar fulano, é para que tal pessoa saia, eu não sei se o público vê como uma traição, não. Acho que vê mais como uma estratégia. Diga, Dantinhas. Não, vocês falam que agora que ele já sobrou no Resta 1, então ele pode deixar qualquer um sobrar. A gente tem que lembrar a diferença, né? O grupo total daquele Resta 1 que ele sobrou era o grupo que ia sobrar, né? Um deles ia sobrar de qualquer jeito e acabou sobrando o Dudu. O que o Dudu faz é diferente, né? O que o Dudu faz é armar, às vezes até com rivais, de deixar seus aliados sobrarem, entendeu? Nessa questão de agora, né, de querer deixar a Duda sobrar, não é porque o grupo total vai ser obrigado a sobrar alguém.
Não, Então, porque mas- se ele for puxado, ele começa, né? Mas eu acho que Então, se ele sobrou sobraria alguém do outro lado. naquela situação é porque ele não era prioridade daquelas pessoas. Então, por que que ele agora Não, mas a tem que priorizar? diferença é quando... A diferença é que quando vai sobrar... Quando o grupo total é o último. É o último a sobrar. Vai sobrar alguém do grupo total. O que o Dudu faz é armar para sobrar algum aliado. Mas Né? você Amanhã, acha vamos que supor não... hoje. Se Mas ele for puxado, né? Salvaria todo o grupo total e ia sobrar alguém lá da Gaiana. Né? Mas- Não é obrigatoriamente alguém do grupo total. Eu entendi Ele o seu esquematiza para anular isso. Eu entendi, mas eu acho, né, que pro público aqui é diferente de quando você arma e fala, eu vou armar e se essa pessoa sair, problema dela, e de quando você arma e fala, olha, eu estou pensando nessa estratégia porque tal pessoa veta fulano e o Alas, por exemplo, seria eliminado, que seria bom para a própria Duda se ele fosse eliminado, para a Saori, para o grupo. Eu acho que quando é uma armação Mas é a estratégia. que você explica a sua kamikaze, estratégia, Mas aí é uma estratégia kamikaze que eles tanto criticaram quando o Creu, né, Chay, todo mundo fez. o Dudu não, porque Porque ele que, né? participou. Dudu não, mas ele fez parte. Mas eu digo isso, é muito feio você querer deixar alguém do seu grupo sobrar só por querer, tendo a possibilidade de salvar. Por que tem que ser a Duda que tem que sobrar? Porque a Duda não baixa a cabeça para ele. Porque a Duda discorda dele. E o Dudu tem isso. Quem discorda dele, quem bate a cabeça para ele pega e mata. Então, por que ele não deixa sobrar alguma outra pessoa? Até o próprio Mesquita, né? O Mesquita foi o último que entrou no grupo deles. O Mesquita é bom de prova, né? A Duda é ruim de prova. Por que ele quer deixar a Duda, que é ruim de prova, para vetar a Rayane e fazer a prova? Eu acho que ele acredita que a Duda tem mais potencial de voltar de uma roça do que o Mesquita. Eu imagino. Também acho. Agora, eu concordo com você, com o ponto de que existem discordâncias ali, até porque no fim de semana a gente viu que a Duda falou uma coisa para a Saori discordou, e aí já virou um grupinho ali, todo mundo falando mal da Duda e tal. Então, assim, quem é o elo mais fraco agora desse grupo total? No momento é a Duda. As coisas mudam a todo tempo ali, mas no momento é a Duda. Né? A partir do momento em que ela fala para a Saori, ó, se eu fosse você, dava uma recuada com a Rayane e tal. A Saori não gosta. E aí leva isso. Aí com Carol, aí com Dudu, aí com Tamires e tal. Hoje, quem é o elo mais fraco acaba sendo a Duda mesmo. Mas eu ainda acredito que o Dudu pensa em deixá-la pela estratégia e porque acha que ela volta de uma roça mesmo. Mas então aqui só pra gente cravar, vocês acham que ele, rapidamente um tweet, o Dudu tá sendo traíra ou não tá sendo? Dantinhas e depois Dieguinho. E um tweet, hein? Mas desde o dia 1 o Dudu é traíra. Não tem nem dúvida disso. E você, Dieguinho? Dudu, o melhor estrategista da Fazenda. Ponto Dudu campeão. Hashtag a Fazenda 17. Com essa a gente finaliza esse corte. A cara do Dantinhas. Ó, gente, a Tamires e a Saori, até puxando esse Mas papo não, de peraí, Dudu... peraí, Bárbara. Estão me xingando no chat falando, você tinha que ser imparcial. Não vão xingar o Dieguinho? Ele não está sendo imparcial. Não. Todo mundo tá opinando aqui. Não, Mas é eu porque sou é o favorito, totalmente aí pode. Dantinhas, não, Aí o você não favorito, vai aí me pode. acusar neste programa. Eu sou totalmente imparcial. Eu não defendo torcida, acabou de eu falar não fico do Dudu lado de nenhum campeão. participante. É a hashtag que o pessoal tá utilizando nas redes sociais ultimamente, entendeu? É uma das mais bombadas na internet. Entende? Não, vocês opinaram, eu vou só falar a mim, então. É engraçado, mas eu acho que ele é as duas coisas. Ele é traíra e ele é estrategista, só que isso eu não vejo como algo negativo, não, dele ser traíra. Porque o jogo é individual e você tem que jogar mesmo, e a partir do momento que as pessoas te traem, você também tem que trair, entendeu? É isso. Agora eu tô a favor da traição aqui agora. Deixa eu até fazer um comentário. O brasileiro tem que começar a assistir reality show como os americanos assistem, valorizando quem faz a maior sacanagem possível dentro do reality show e ainda assim consegue passar ileso.
Que eu acho que é esse o jogo que o Dudu propõe para os brasileiros, Dantinhas. Ele faz o jogo que os americanos estão acostumados a ver. É o cara sacana, é aquele que faz o jogo, sabe? A Fazenda nunca foi sobre bons costumes. Quem é o mais legalzinho, quem é o mais bonitinho, quem é o guardião da moral e da ética. Tem que ser sobre quem é filha da gruta e ganha o programa. Então, você acabou de descrever a Rayane. Bora torcer pra Rayane? Rayane campeã! Rayane campeã! Vamos subir a hashtag. Muito bom. Ó, a gente tá falando aqui de Dudu ser traíra, mas tem outras pessoas, inclusive lá no programa, que estão debatendo sobre isso, que estão desconfiadas, né? Teve uma conversa aí da Tamires e da Saori sobre o jogo do Dudu. Foi na noite de ontem, a Tamires e a Saori estavam conversando ali na área dos animais e elas relembraram polêmicas passadas, como as especulações do Resta 1, quando a Tamires sobrou ali, né? A Saori disse que ficou chateada quando soube disso, de que o Dudu teria feito parte desse plano, porque faz tudo ali para proteger o grupo. E a Tamires disse que o Dudu mentiu, né? Que sempre falava que eu protejo o grupo, mas estava mentindo. A aliança do Dudu e do Chaya também foi citada nessa conversa. A Saori diz que o Dudu nega ter feito um pacto até o top 10, mas que ela não acredita nele. Para a Saori, o Dudu tem medo de ir para a roça, justamente porque sabe que o público está vendo tudo o que ele faz dentro do jogo. E a Tamires completou, né, que o que deixa ela tranquila é porque todos estão vendo o que o Dudu faz na casa. Ela disse assim, ele é muito falso, ele acabou de falar que quer que a Duda sobre no Resta 1. E as duas acreditam que o Dudu vai ser eliminado quando cair numa roça, porque o público está vendo essas jogadas todas. E aí, será que a casa do Dudu vai cair para elas lá dentro? Porque assim, para o público a gente já viu que a casa tá mais do que forte, né? Tá firme, firme como uma rocha. Agora lá dentro, pode ser que em algum momento se virem contra ele, né? Você acha que esse momento tá perto, Dantinhas? Cara, não, porque assim, elas já tiveram indícios, e não só agora, né? Já há semanas atrás, elas já tiveram vários indícios de que o Dudu é falso, que ele é mentiroso, que ele é traíra. Elas sabem disso, elas já comentaram em algum momento, o Dudu tá mentindo, o Dudu aumenta, o Dudu inventa, tudo verdade. Mas elas não se afastam dele, né? Ontem esse papo da Tamires com a Saori, era um papo em que elas diziam a verdade. O Dudu é mentiroso, ele é traíra, ele inventa situações, ele aumenta situações, mas elas continuam ao lado dele, né? Mas por que você acha que elas não se afastam? Ele tem um molho? Eu também não consigo entender por que elas não se afastam, não sei. Até porque ele nunca voltou de roça, então ali dentro ninguém tem noção de que ele seja forte. Eu acho que algumas pessoas até desconfiam que ele seja forte. Mas eu não entendo isso. Elas já concluíram, elas tiveram várias evidências de que ele é mentiroso, traíra e falso, mas elas continuam com ele. Eu não entendo o motivo. Será que é o carisma? Será que é o molho, Dieguinho? Eu acho que pode ser. Eu não sei explicar muito. A cara do Dantinhas é ótima. Mas eu acho que o Dudu, ele tem um jeito ali peculiar de ser, muito diferente daquilo que a gente está acostumado, né? Essa coisa de incorporar o Silvio Santos no ao vivo. Ontem na prova de fogo, eu estava observando que enquanto a Galisteu explicava, ele fazia assim, ó. Ele fazia os trejeitos do Silvio. Toda vez que ele sabe que ele está num ambiente, né, com câmeras apontadas, ele incorpora um personagem. Só que para quem está lá dentro, isso já é tão comum, né? Eles nem chegam a comentar isso. Isso seria uma coisa que facilmente eu comentaria muito e me irritaria demais. Porque eu acho que o Silvio só tem um e ninguém tem que sair imitando ele como se fosse a própria pessoa, como ele faz. Mas o Dudu, uma coisa que é indiscutível é que, acho que pela bagagem e experiência que ele tem com o jornalismo, ele é um cara que consegue ter um poder de argumentação muito bom, né? E o que ele fez, por exemplo, com a Rai no domingo, foi com argumentos explicar tudo aquilo que, por exemplo, eu vejo no jogo dela. Eu vejo que ela tá forçando a narrativa, eu vejo que ela tá querendo cavar um vitimismo, eu vejo que ela tá querendo cavar a expulsão, eu vejo que ela não tá fazendo um jogo que ela poderia fazer. Ela tá desesperada, né? Afinal de contas, olha para trás e vê todo mundo que saiu. Só sobrou ela e a Maria do grupo dela. Então, assim, eu acho que o Dudu, se ele fosse o que a gente viu no domingo,
a tendência é que ele conquistasse mais o público, porque no domingo eu vi ele parecendo com outros campeões de outras temporadas de reality show, que é aquela pessoa que se posiciona, aponta e acerta na visão que a maioria do público tem aqui fora. Hashtag #RaiCampeã. Eu acho assim que elas não se afastam, porque no fundo elas gostam mesmo do Dudu. E aqui eu brinco assim, é o carisma, é o molho, mas é porque assistindo ali, né, diariamente no Record Plus, ele é engraçado. E eu acho que esse magnetismo que ele tem, que fez com que ele conquistasse muita torcida, o público assiste, dá risada e gosta de rir ali dos trejeitos, da imitação do Silvio Santos, do jeito de falar, eu acho que isso faz diferença na convivência também. É um programa tão pesado que acaba que onde você pode se apoiar para rir um pouquinho, para se prender numa conversa, numa história que é contada, você quer ter essa pessoa perto. Então, por mais que existam as brigas, existam as traições e que ninguém ali é perfeito e é aquele meme do Homem-Aranha, um apontando para o outro e todo mundo fazendo besteira, eu acho que elas não se afastam do Dudu por isso. Talvez exista essa dúvida, ele é forte ou não, mas foi como o Dantinhas disse, ele nem voltou de roça ainda, né? Então, acho que acaba que quem está próximo dele é porque de alguma maneira gosta mesmo. Queria muito ver o Dudu voltando de uma roça, Bárbara, para ver como é que ele ia se comportar lá na Fazenda, porque ele não sabe que ele tem essa aprovação do público aqui fora. Eu acho que ele já passou por tantos julgamentos, né, com a sua imagem, que eu acho que o que ele mais quer dentro da Fazenda é permanecer o maior tempo possível, que é o que ele fala de tempo de tela, ele menciona isso várias vezes, para de repente conseguir uma vaga para trabalhar na Record, em qualquer lugar, e voltar a morar em São Paulo, né? Porque ele estava no Piauí, lá na TV Meu Norte, enfim. Então eu acho que o que o Dudu mais prioriza ali é estar no ar na TV, uma TV nacional. Mas ele não está pensando muito em ser campeão ou que o público vai estar do lado dele. Isso vai ser uma grande virada na cabeça dele. É um cara que não fez treinamento, é um cara que não tem ADM, é um cara que está fazendo um jogo fora da curva, muito diferente do que os demais fazem. Então, assim, eu acho que a tendência, de fato, é que a gente tenha uma grande surpresa na volta dele de uma roça ou até mesmo na final.